Já falar então sobre esse cenário, sobre esse volume de serviços e repercutir tudo isso agora com o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fábio Bentes. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui no Money e bom dia para você. Olá, bom dia. Queria muito ouvir a sua percepção diante desse resultado que, mais uma vez, veio acima das projeções, da expectativa. De fato, o setor de serviços vem surpreendendo mesmo, né? O motor da economia, né? Conforme você citou, uma alta de quase 20% em relação ao nível pré-pandemia, muito acima, mas muito acima, por exemplo, do que tem registrado o comércio, que tem registrado a indústria. A indústria, nesse momento, tem um nível de atividade 2% só acima do período pré-pandemia. Então, o setor de serviços, que é o maior da economia, empurra a economia para frente, não só pelo seu tamanho, mas também pelo seu dinamismo. E a gente observou essa alta de 0,6% dentro do esperado como um dado positivo, não só pela alta em si, mas por uma sequência de 8 altas consecutivas, 8 altas mensais consecutivas, ou seja, o setor de serviço tem apresentado uma performance bastante animadora para a economia brasileira ao longo de 2025. E ao mesmo tempo, Fábio, a gente percebe um cenário de desaceleração, né, como um todo na economia, e aí, ao mesmo tempo, parece que na contramão vem o setor de serviços. Por que a gente vê, então, praticamente só o setor de serviços ainda se segurando e ainda crescendo, enquanto a gente vê outros setores caindo já e desacelerando diante, por exemplo, de uma taxa de juros de 15%? Pois é, justamente porque o setor de serviço ele é menos exposto ao aperto monetário do que é, por exemplo, a indústria, do que é o comércio. A indústria está crescendo 1% esse ano, comércio 1,6%, setor de serviço perto de 3%. Ou seja, mesmo com essa taxa Selic num patamar tão elevado, isso não tem sido suficiente para frear o nível de atividade no setor de serviços. Quando a gente explica o desempenho ao longo do ano, quando a gente olha o resultado do mês, o que a gente observou no mês de setembro? Uma inflação baixa de 0,13% nos itens de serviço. Isso praticamente garantiu o crescimento de setembro. Então, tanto na ponta quanto ao longo de 2025, o setor de serviços tem passado, não vou dizer imune, mas menos prejudicado no seu nível de atividade do que o foram os níveis de atividade no setor de comércio e na indústria. Perfeito. Eu até queria entender na sua percepção se a gente consegue enxergar talvez o setor de serviços começando a desacelerar em algum momento ou não, porque a gente está vendo um movimento totalmente contrário, né? Inclusive das projeções. Pois é, e ele é muito sujeito também ao mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho mais dinâmico, isso tende a favorecer um pouco mais o setor de serviços. Está com uma taxa de desemprego aí num patamar historicamente muito baixo. Quando a gente olha aí para o restante de 2025, seguramente o setor deve fechar o ano com uma alta de 3%. E dentro do setor de serviços tem uma subcategoria de atividade, de turismo, cujo crescimento deve chegar a 6%. Atividades características de prestação de serviços. Ou seja, o setor terciário da economia, especialmente aquele não tão exposto a essa Selic no maior patamar em praticamente 20 anos, consegue empurrar a economia para frente, mesmo em um cenário de desaceleração. A desaceleração ela já vem ocorrendo ao longo de 2025. A gente só deve ter uma retomada um pouco mais forte da economia lá na segunda metade do ano que vem, quando os efeitos esperados do afrouxamento monetário ao longo da primeira metade de 2026 se fizerem mais presentes no setor produtivo. E aí, Fábio, ao mesmo tempo a gente percebe que tem um setor específico de transportes dentro dos serviços que tem impulsionado bastante, especialmente agora nesse último mês de setembro que a gente tem esse dado. Queria entender quais são as especificidades quando a gente olha para esse dado, para o setor específico de transportes, o que está fazendo com que esse movimento aconteça agora? Eu teria dois destaques em relação a isso. Primeiro, o transporte aéreo, em setembro, segundo o IPCA, segundo o próprio IBGE, o transporte aéreo teve, no mês de setembro, uma queda no preço médio das passagens, na casa de 7%.
E um segundo destaque seria o transporte de cargas. Escoamento de uma safra recorde esse ano, que deve ser cerca de 17% maior do que a safra passada, explicam esse destaque ainda mais significativo, tanto do transporte aéreo quanto do transporte de carga. Perfeito. Tem algum outro setor, né, que na sua avaliação pode chamar a atenção aí nos próximos meses para talvez encerrar o ano bem, assim como transportes? Bom, o que a gente observa ali no setor de serviços com um pouco mais de preocupação são os serviços prestados às famílias. O setor de Tá. serviços deve fechar o ano como um todo num crescimento de 3%. Mas os serviços prestados às famílias, serviços de alojamento, de alimentação, esses até registraram queda agora em setembro. A gente tem diversos fatores aí. Primeiro, uma desaceleração do mercado de trabalho, gastos com outros serviços, o brasileiro cada vez gasta mais com bets, por exemplo, e se escoa esses recursos para setores não capturados nessa pesquisa. Ou seja, o consumidor já começa a ter alguma dificuldade de manter aquele nível de consumo de serviços que a gente observava, por exemplo, no início do ano. Mas o setor produtivo, especialmente no que se refere a transporte de carga, a gente observa um cenário bastante positivo nesse transcorrer, nesse restinho de 2025 e provavelmente no início de 2026 também, por conta desse escoamento da safra agrícola recorde. A gente está acompanhando uma expectativa do mercado como um todo de que talvez o próximo corte na taxa de juros aconteça só lá em março, no mês de março, diante aí dos comunicados que a gente tem acompanhado por parte do Banco Central. E aí eu queria entender se faz sentido na avaliação de vocês e o quanto que isso pode afetar especificamente o setor de serviços diante aí de um período mais prolongado, né, de taxa de juros em 15%. A gente percebe que não afetou diretamente, mas ainda assim, num período que é tão prolongado assim, o quanto que isso pode, no fim das contas, respingar um pouco no setor de serviços? Pois é, esse período já está sendo prolongado, porque são 15 meses aí de taxa Selic a 15%, e segundo a ata do próprio Copom, isso não deve ocorrer antes de março mesmo, não. E, obviamente, existe uma defasagem do início de um novo ciclo de afrouxamento monetário e o impacto na atividade econômica. A boa notícia, vamos dar uma boa notícia, aliás, a notícia de ontem, foi esse PCA abaixo do esperado. Isso, de certa forma, pode colocar um pouco mais de certeza nesse movimento. A nossa leitura é de que o movimento da política monetária ele é coerente. A nossa crítica é que o patamar de juros hoje, 15% ao ano, taxa de juros real de 10% ao ano, coloca o Brasil no indesejado segundo lugar no ranking mundial de taxa real de juros. Ou seja, isso está muito associado ao quadro fiscal do país. Então, o Banco Central, e na verdade o formulador da política monetária, que está tendo que fazer esse esforço extra para tentar corrigir o desequilíbrio fiscal. E a gente precisa atacar esse desequilíbrio fiscal o quanto antes para que o país volte a crescer sem movimentos tão bruscos na taxa de juros como a gente tem observado nos últimos anos. E queria até aproveitar e perguntar o quanto que o cenário de emprego pode estar impactando realmente o cenário de serviços. A gente ouviu agora há pouco a sua fala com relação ao emprego. A gente está realmente com um nível histórico muito abaixo do que a gente está acostumado em termos aí de criação de empregos, em termos de desemprego como um todo também. E aí eu queria saber a sua percepção diante desse cenário. Ainda que nos últimos meses a gente tem visto ainda assim o emprego já começando a sentir um pouco mais esse efeito da desaceleração econômica. O emprego, de fato, ele demora a reagir. A verdade é que o cenário atual é um cenário bastante favorável, né, para o setor de serviço, para o comércio, mas existe um parâmetro da economia que está muito fora do nível desejado, que é justamente o juro, né? A taxa básica de juros de 15%, ela é um quarto da taxa na ponta para as famílias brasileiras, para o consumidor brasileiro. A taxa média é de 60% e não de 15%. E isso, obviamente, causa estragos no orçamento familiar, o aumento da inadimplência, aumento do endividamento excessivo. E isso, de fato, aliás, a gente consegue enxergar isso até nos próprios dados de hoje, com essa queda de 0,4% no consumo de serviços por parte das famílias. Então, é um cenário que, repito, ele precisa ser corrigido estruturalmente
para que a gente consiga fazer esses movimentos com níveis de juros mais baixos. Perseguir a meta de inflação é algo altamente desejável para a economia. Mercado de trabalho passa por um bom momento, mas a gente tem um outro fator estrutural também no mercado de trabalho, que é um excesso de escassez de mão de obra especializada, especialmente no setor de comércio e parte da indústria. Portanto, a gente tem questões conjunturais explicando esse desempenho de hoje, mas a gente tem questões estruturais que precisam ser atacadas para que não só o setor de serviços, mas o comércio e a indústria consigam crescer em movimentos mais sustentáveis de longo prazo. Muito bem, Fábio Bentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Obrigada mais uma vez pela participação aqui. Volte sempre aqui no CNN Money, viu? Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigada para você também.